Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque você enviou a sua palavra, nos sarou e nos libertou daquilo que era mortal, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque nessa manhã nós nos reunimos como igreja em nome do Senhor Jesus, Senhor, para compartilharmos uns com os outros dons espirituais, Senhor. Muito obrigado, porque nós nos esforçamos diligentemente para preservar o vínculo da paz, Senhor. Muito obrigado, porque em Ti, Senhor, nós podemos fazer grandes coisas juntos. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a convicção de que se formos fiéis no pouco, fiéis no pouco, Senhor, você nos colocará no muito, Senhor. Muito obrigado, Pai, por um tempo novo. Aleluia, Senhor. Um tempo, Senhor, de maior profundidade no conhecimento da Tua plena vontade, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque é um tempo novo de manifestação daquilo que nós cremos, Senhor. De manifestação da nossa fé, Senhor. Muito obrigado porque você confirma a Tua palavra através de sinais, de prodígios, de maravilhas, Senhor, e nós vamos ver, Senhor, aquilo que nós cremos com confiança, confiadamente, Senhor. Cremos na Tua palavra, Senhor. E por isso nós te louvamos, Senhor, também por essa manhã de ensino, que você possa ministrar aos nossos corações de acordo com a Tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Muito obrigado, louvor. Filipenses capítulo 3, versículo 1, Paulo, ele faz uma afirmação que para mim tem uma relevância muito grande. Bom dia, irmão, que a graça e a paz. Amém? Vamos ver lá, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Para mim tem uma importância muito grande. Diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Amém? Alegrai-vos no Senhor. Mas não é essa a afirmação que eu queria destacar. Eu queria destacar essa segunda, que diz: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Amém? Isso é uma afirmação muito importante para mim. Sabe, porque, irmão, não espera ouvir de quem esteja aqui uma novidade, não. Amém? Não espera. Porque se a gente vir trazer um evangelho que seja diferente do que já está posto, é anátema. Então a gente não vai estar procurando novidade, procurar reinventar a roda. Não, muito pelo contrário, a gente vai pregar a palavra. Tá bom? E a palavra é a mesma desde muitos e muitos séculos atrás, irmãos. Já está estabelecida aqui, talvez uma tradução nova saia, talvez saia um negócio meio assim, a mensagem, alguma coisa assim, mas ela já está posta. Amém? Então, fica com a palavra que vai ser segurança para vocês. E para mim também. Amém? Então, hoje a gente vai fazer em duas partes aqui, uma introdução ao versículo 1 de Hebreus, capítulo 11, e a introdução de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a gente vai começar do capítulo 10, tá bom? Então, abre aí a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Você gosta da palavra do Senhor? Você gosta de estudar a palavra de Deus? De ler a palavra de Deus? Você gosta de ler? Amém. Se você não gosta de ler, ainda dá tempo de se arrepender. Amém? Vamos lá.
Hebreus capítulo 10, versículo 32 diz: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentasse grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de oprório quanto de tribulações. Ora, transtornado-vos, coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitasse com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Amém? Veja que bênção. Né? Paulo lá, a gente fez a leitura em Filipenses capítulo 3, versículo 1, e ele diz: quanto ao mais alegrai-vos no Senhor. E aqui, o autor aos Hebreus estava escrevendo para o povo que tinha se convertido ao Evangelho, mas era hebraico, amém? De origem hebraica. Você está aqui? Então, de vez em quando, você diz um amém quando você estiver acompanhando, tá bom? Só para eu ter um feedback aqui. E é interessante, irmãos, esse livro aos Hebreus, ele é uma bênção. Ele é de uma riqueza, irmãos. Eu amo o livro aos Hebreus. Bendito seja o Senhor, que inspirou uma maravilha dessa daqui. E aí ele falando para aquele povo, né, se aos romanos Paulo fala a um povo que era gentio, como deveria reagir, responder a Deus diante do Evangelho, aqui o autor aos Hebreus ele vai falar para o povo que era de origem hebraica, como aquele povo tinha que responder a Deus diante do Evangelho. Amém? Então são dois povos diferentes, eu vejo uma certa familiaridade, apesar de ser meio diferente, amém? Entre esses dois livros. Mas eu queria destacar aqui que esse povo passou por um sofrimento. Amém? Amém? Amém. E eles não somente passaram, mas eles também se compadeceram daqueles que passaram coisas piores do que eles, suportaram perder os seus bens, porque eles sabiam, eles tinham ciência, versículo 34, o autor diz que eles tinham ciência, eles tinham consciência de que eles possuíam um patrimônio superior e durável. O que é isso, irmãos? Ele estava falando, olha, vocês passaram por tribulações, se compadeceram dos que foram presos, perderam os seus bens. Então ele estava falando de coisas materiais, amém? Mas vocês suportaram isso, porque vocês têm consciência de que possuem um bem superior e durável. Amém? E esse bem superior e durável não é natural. Amém? Então, é nesse nível que ele está falando, olha, vocês perderam isso aqui, tudo isso aqui natural que vocês estão vendo, que vocês perderam, mas vocês têm consciência de que vocês possuem algo que é melhor e durável. Aí no 35 diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. O que é galardão? Aleluia. Galardão é uma recompensa, é um bem. Amém? Você está aqui ainda? Preste atenção que hoje a gente vai ler a Bíblia. Tá? Não que nos outros dias a gente não leia, tá bom? Mas hoje a gente vai ler mais. Tá bom? Então, vê só, ele estava dizendo, olha, vocês têm um grande galardão, não perde a tua confiança. Com efeito, 36, tendes necessidade de
perseverança. Diga assim, perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Diga assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia. Então ele, continuando o raciocínio, ele diz, não abandone a sua confiança. Persevere. Nós temos necessidade de perseverança. Paulo diz para associar a fé à perseverança. Amém? Nós precisamos ser perseverantes para alcançarmos a promessa. Amém, irmãos? E ele diz, olha, essa vida que vocês estão tendo, passando por tribulação, mas sabendo que vocês têm um bem maior, que não é natural, assim que você vai perder, é durável esse bem, amém? Superior e durável, a gente precisa perseverar para alcançar a promessa. O que é isso, irmão? Resumindo isso daí, ele está dizendo, a gente precisa viver por fé, que é o que o versículo 38 diz. Essa vida que a gente vive hoje, que a gente vai passar por tribulação, a gente vai passar por aperreio, a gente vai passar por um monte de coisa, você pode perder tudo que você tem, inclusive, mas se você vive pela fé, você tem consciência de que você não vive pelas coisas que você vê. Amém? Então ele diz, o justo viverá pela fé. Nós, no 39 ele diz, nós somos esses que é da fé. Não é isso que diz o versículo 39? Está no 39 projetando, amém. Ele diz, olha, nós somos da fé. Nós somos esse povo que vive pela fé. Você é justo? Você é justo? Você tem certeza que você é justo? Amém. Amém. Você é da fé, então? Glória a Deus, nós somos da fé. E nesse contexto é que ele faz a afirmação do versículo 1 do capítulo 11. É nesse contexto, depois de dizer que nós é que somos da fé, é que ele vem dizer o que é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então vamos trazer isso para o contexto de que ele está falando. Olha, vocês passaram por tribulação, perderam algumas coisas, mas vocês estão vivendo pela fé. Vocês estão crendo que vocês possuem um bem superior e durável, mesmo que você não esteja vendo. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Amém? E mesmo que a circunstância ali esteja dizendo o contrário, rapaz, eu estava de boa aqui, vim inventar de crer nesse evangelho, e de lá para cá eu só estou passando por tribulação, o povo me perseguindo, perdi minhas coisas, meu irmão foi preso. Mas, irmãos, o autor ele está fazendo, Deus, né? Está fazendo aqui uma severa afirmação de que o justo ele não vive por aquelas coisas que ele acha que perdeu. Porque ele não perdeu. Se nessa vida, Jesus disse, nessa vida com perseguições, você for passar por tribulação, aí é que está bom mesmo. Por isso que no versículo que a gente leu aqui, o 34, ele diz que, como também aceitastes com alegria
o espólio dos vossos bens. Com alegria. Tiago, ele diz a mesma coisa. Ele diz para a gente ter, por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações na nossa fé. O momento da pressão é o momento que a gente tem que se alegrar mais. Porque nós não vivemos pelo que sentimos, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, não vivemos pelo que a circunstância está trazendo para a gente. Nós não somos desses, porque esses retrocedem na hora do acocho. Esses, na hora do acosto, eles pipocam, eles dão para trás. E Deus não se agrada dos que retrocedem. Amém? Ok. Nesse contexto, realmente, pelo contexto geral de Hebreus, dá para entender que ele também estava falando de retroceder e voltar às práticas do judaísmo. Amém? Esse povo tinha sido judeu, entendia todas aquelas práticas do Antigo Testamento. Por isso que o autor faz severas afirmações e comparações entre um sacerdócio antigo e o sacerdócio de Jesus, por exemplo. Mas, de maneira geral, irmãos, a gente pode trazer isso muito bem para a nossa realidade. O que nós vamos ser pressionados durante a nossa caminhada cristã não vai definir aonde a gente vai chegar. O que vai definir onde a gente vai chegar é a resposta que nós damos a Deus, irmão. Porque eu não respondo a Satanás, não. A gente não responde a Satanás, a gente responde a Deus. A Satanás a gente ordena. Nós estamos numa posição superior a ele está debaixo dos nossos pés. Então eu respondo a Deus. As minhas atitudes respondem a Deus. Deus é autoridade sobre a minha vida e sobre todas as coisas. Ele é o meu Senhor. Ele é quem me regimentou. Eu respondo a Ele. Amém? Então, quando as coisas se levantam, a minha atitude responde a Deus. Se eu estou vivendo por fé ou vivendo por vista. Amém? Aleluia. E aí, ele explica que a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé, diga assim, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Você entende dessa forma? Que tudo que se vê, só se vê porque tem uma realidade que não se vê, que possibilita o que se vê, se veja? Aleluia. Você entendeu? Vou tentar repetir do mesmo jeito. Aleluia. Você entende, você compreende que aquilo que se vê, só se vê porque tem uma realidade que não se vê, mas essa realidade que não se vê é o que possibilita que aquilo que se vê, se veja. Tem uma realidade que é invisível e que é justamente essa realidade que possibilita todas as coisas que são visíveis. Tem uma realidade espiritual que é mais real do que isso que a gente vê naturalmente, porque é essa realidade espiritual que possibilita as coisas visíveis existirem. Porque o que existe foi feito pela palavra do poder de Deus. E o que sustenta essas coisas ainda é a palavra do poder de Deus. Quem é a palavra do poder de Deus? O verbo da vida. Essa é a palavra que sustenta todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dela. Do Cristo, do nosso Senhor. Amém? Então, a gente tem que entender que a gente não deve se mover por aquilo que se vê. Porque aquilo que se vê é um resultado, não é a fonte.
A gente deve se mover pela fonte. Se a gente se move pela fonte, a gente produz um resultado. O resultado favorável que a Bíblia diz, que a palavra que o Senhor envia não volta para ele vazia. Antes, ela faz aquilo que foi designada para fazer. E tantos quantas são as promessas, nós temos dele o sim e o amém, irmãos. Nós estamos seguros. Isso é um ambiente de segurança. Por isso que essas pessoas que entenderam como é viver pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Essas pessoas que entenderam, elas não foram paradas, elas não foram desviadas do propósito por aquelas coisas que eles estavam passando, vendo. A gente tem que refletir sobre essas coisas. Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Às vezes, irmãos, como nós somos carnais, como nós somos, aleluia, como nós somos ligados àquilo que a gente não deveria ser ligado. Falta maturidade para a gente. Esse mesmo livro, lá no capítulo 5, ele diz que aquelas pessoas que deveriam ser mestres, elas são como crianças. E olha o que é que está... Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui, capítulo 5, versículo 11. Abra aí. Aleluia. Glória a Deus, começou a mudar um pouquinho aqui, mas a gente vai chegar lá, tá bom? A esse respeito, temos coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quanto deveis ser mestres, atentando ao tempo decorrido. Veja, irmãos, que na caminhada do Filho de Deus, o tempo é um elemento que deve ser considerado. Irmãos, com todo amor, isso serve para todos nós, inclusive para o que vos fala. Quanto mais tempo de convertido, de crente a gente tem, mais experiente a gente deve estar. Se você faz uma análise da sua vida e você acha que no tempo que você se converteu é que era bom, tem algo errado, irmãos. O tempo decorrido deveria fazer com que essas pessoas já fossem mestres. Contudo, dantes, novamente necessidade de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Quanto mais o tempo passa, o Filho de Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. E eu falei isso porque eu estava falando que muitas vezes a gente é infantil, a gente é imaturo, a gente precisa crescer em muitas coisas. E eu estava falando disso no que diz respeito àquilo que se vê, aquilo que se sente. Ontem a liderança da igreja teve a oportunidade de ir para a igreja sede e ouvir algumas coisas que precisa de uma certa maturidade para digerir aquilo. Irmão, se a forma como alguém olha para você não te estimula positivamente, irmãos, e você desanima, você fica triste, você deixa de vir para o culto,
eu não sei o que é mais isso do que infantilidade. Uma resposta atravessada que alguém porventura deu para mim, não vai me parar, irmãos. Amém. Que resposta é que eu dou a Deus quando alguém faz uma crítica a mim, a um comportamento meu, e isso me entristece? Faz com que eu desanime. Faz com que eu sinta no meu corpo raiva da pessoa. Não é assim que nós somos carnais? É bênção, irmão. Ser crente é bom demais. Esse evangelho é o seguinte. Esse não. O evangelho do Senhor Jesus é o seguinte. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você vai crescer. Você vai amadurecer e vai ser melhor do que você era antes. O que o mundo busca desesperadamente é esse crescimento. Mas a gente só encontra isso no Evangelho, irmãos. Vai numa empresa, numa reunião, onde eu participei de reunião em que estava sendo cobrado de uma pessoa um prejuízo que a empresa teve equivalente a um Corolla. O prejuízo que a empresa teve esse mês dava para comprar um Corolla. E se cobrava daquela pessoa aquele prejuízo. Sabe quanto está custando um Corolla, mais ou menos aí? Você imagina aí quanto é que custa. Irmãos, essa pessoa, ela pode interpretar isso de maneiras distintas. Se ela for experimentada aqui, na prática da palavra, isso vai ser estímulo para ela. Pode-se trazer palestras motivacionais, mas o que realmente faz a pessoa, no meio da tribulação, andar com toda alegria, se alegrar, dar graças a Deus e passar por aquilo dali, é justamente o Evangelho. Porque o Evangelho faz com que você não ande por vista, não ande pelo seu sentimento, ande pela fé. Amém? Então, irmãos, o Evangelho é a solução que o mundo busca, que o perdido busca. Nós temos essa palavra perto de nós, no nosso coração e na nossa boca. Nós devemos responder diferentemente do mundo, diante das situações. Amém? É chegar num novo tempo, um tempo de maturidade, irmãos. Nós, decorrido o tempo, nós temos que ser maduros. Amém? Nós estamos amadurecendo. Estamos amadurecendo. Diga assim, eu estou amadurecendo. Amém. Aleluia. Vamos lá. A gente leu o versículo 3, não foi? E ele iniciou o 2 dizendo que os antigos obtiveram um bom testemunho pela fé. Aí no versículo 4 ele começa. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Abel foi justificado pelo quê? Pela fé. Amém. Nós somos justificados pela quê? Também, né? Amém. Glória a Deus. Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Como foi que Enoque agradou a Deus? De fato, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que
o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, vê que só não se via, mas era real, porque aquilo que se vê vem de uma realidade que se não vê. Amém? Que não se via. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Quando Deus chamou chamou Abraão da onde ele estava, a cidade já existia. A terra já existia. Já estava tudo pronto para ele. E qual foi a resposta que Abraão deu a Deus? Ele obedeceu, mesmo sem ver. Mesmo sem ver, ele obedeceu. Aleluia. Repita comigo, eu não vivo pela fé, por vista. Eu não vivo pela vista. Glória a Deus, eu vivo pela fé. Amém. Amém. Nós vivemos pela fé, tá bom? Glória a Deus. O 11 diz, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e o quê? Você está no versículo 13, acompanhe. Vamos do início, do 13. Todos estes morreram sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e que eram amados. Será que a nossa resposta a Deus ela é tão positiva ao ponto de nós, mesmo sem ver a plenitude da manifestação da promessa do Senhor, nós morrermos tendo recebido essa plenitude? Porque é assim que deve ser, irmãos. No final das contas, se o Senhor não voltar e a gente partir antes, é assim que deve ser. Nós também morreremos sem ter, contudo, obtido a plenitude daquilo que foi prometido para a gente. Um corpo glorificado. Amém? Mas a gente tem que morrer tendo recebido. Tendo recebido. Ah, mas Jesus não voltou. Voltou.
Já recebi, já morri, já ressuscitei, já recebi, irmão. Já está tudo feito, já. A gente tem que morrer nessa fé. Se um dia você morrer, você vai morrer nessa mesma resposta. Tendo recebido. Tendo recebido. A promessa para Abraão era o quê? Uma descendência numerosa do jeito que a gente leu. Feitas estrelas e feito a areia. Ele viu essa numerosidade todinha, mas ele morreu vendo pela fé. Em um só, ele via a posteridade todinha dele. Às vezes, a gente pensa que a gente chegou num nível, mas a gente não chegou no nível ainda, irmão. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Aqui tem um títulozinho, os patriarcas. A gente está falando dos patriarcas, né? Tem vários exemplos de pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. O que foi que pela fé a gente conquistou? Você também tem que celebrar aquilo que pela fé você alcançou, irmão. Coloca num pedaço de papel, relembra aí. Traz à memória aquilo que te traz esperança. Relembra aquilo que pela fé você alcançou. Vai dar um caderno grande de 12 matérias cheinho. Você crê nisso? Coloca lá, pela fé o que foi que eu conquistei? Saúde divina. Conquistei saúde divina. Mas você conquistou, é pela fé, irmão. A gente tem que responder. A gente tem que se comportar de uma forma que prove a fé da gente. Que comprove a fé da gente. Amém? Aleluia. Eu parei em que versículo? O 14 diz assim: porque os que falaram desse modo manifestaram estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior. Isso é celestial. A epístola inteira é uma comparação entre uma aliança antiga, obsoleta, e uma nova aliança. A aliança antiga, obsoleta, nesse contexto aqui, era de uma terra, de uma pátria, que eles iriam herdar. Amém? Um lugar geográfico, físico. E ele diz que, se na verdade se lembrasse de onde eles saíram, teriam oportunidade de voltar. Aleluia. Só que nós temos uma realidade, uma pátria que é superior, é celestial, irmão. Se você se lembrar de onde você saiu, talvez você seja tentado a voltar para lá. Irmão, a gente não precisa explicar muita coisa. Se você olhar para o mundo do jeito que está, você vai ver muita coisa que você diz misericórdia. Você diz assim, com perdão da brincadeira, você diz, vale-me Nossa Senhora. Você diz assim, rapaz, misericórdia. E amém. Não atenta muito para isso não, porque isso pode te seduzir lá no fundo. Você vê o pessoal fazendo tudo que não presta, bebendo, fazendo... Repreende em nome de Jesus e sai fora disso, irmão. Não ocupa o teu pensamento com essas coisas, não. Ocupa o teu pensamento com as coisas que é do alto. Para que você que está de pé, nós que estamos de pé, a gente tem que ter cuidado para que a gente não caia.
Porque essas coisas podem seduzir, porque a nossa carne responde ainda a essas coisas ainda. Só que o nosso espírito responde a Deus. A gente tem que ter essa posição de sempre dar uma resposta positiva para Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. A gente tem uma pátria que é celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quanto posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Que realidade natural a gente pode tirar disso daqui com relação à nossa vida? Onde é que a gente deve o que é que a gente deve oferecer para o Senhor? Daquilo que é mais precioso para a gente. Crendo que essa oferta, que muitas vezes traz a promessa do Senhor para a nossa vida, mas a gente tem que oferecer porque é uma atitude de fé. A nossa vida, irmão, a gente tem que oferecer no altar do Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para ressuscitar a gente. De maneira tal que a gente não viva mais. Essa, pessoalmente, é uma meta que eu tenho. Não viver mais. Cristo viver em mim. Irmãos, é um desafio. Todos os dias a gente tem uma oportunidade, todos os dias, irmãos, de vivermos e de não vivermos. Todos os dias. E é mais fácil a gente viver. Estou falando naturalmente. A resposta natural é que a gente pega a rédea da vida da gente mesmo. Faça as nossas escolhas, decida para onde a gente quer ir, o que a gente quer comprar, o que a gente quer fazer. Porque a resposta natural é a gente viver. Mas a resposta que a gente tem que dar a Deus, que nós devemos dar a Deus, é não viver. É deixar que Deus viva em nós. Tem que ter vontade de fazer isso. Paulo dizia que ele esmurrava o corpo dele para fazer isso. O que porventura fosse da vontade dele. Amém? Diga assim: Cristo vive em mim. Amém, irmão. Eu digo amém para isso. Cristo vive em você. Amém? Pela fé, versículo 20. Igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sob a extremidade do seu bordão, adorou. Por sua vez, pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo
ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir para prazeres transitórios do pecado. E quando considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Coisa, irmão, que muitas vezes você lendo lá o Êxodo, a gente não percebe. Tudo isso que aconteceu com Moisés é porque ele contemplava o galardão. Muitas vezes a gente também tem que fazer isso. Vai fortalecer a gente. Ter os olhos fixos na recompensa, no prêmio da soberana vocação. A gente tem que manter os olhos no Senhor Jesus, para a gente passar pela aprovação da nossa fé. Amém? Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a coroa do rei, com a cólera, do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando-os os egípcios, foram tragados de tudo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída como os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que direi mais? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Homens dos quais a terra não era digna. E, irmãos,
Cada um tem sua preferência. Tem coisa que fala mais ao meu coração do que ao seu coração, muito relacionado ao nosso chamado e ao nosso propósito. Mas para mim, irmãos, esse versículo, ele me comunica algo muito, muito precioso. A gente viu aqui toda a sorte de mazela, de desgraça que pode acontecer com a gente. Olha, disso daqui tudinho, a gente ainda junta com o de Romanos, será a nudez, a fome, a perseguição, o que vai nos separar do amor de Deus? Sobre todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Irmão, tudo isso daqui, a vitória que vence essas coisas é a nossa fé. Foi pela fé, o 39 que diz que todos estes obtiveram bons testemunhos por sua fé. Amém. Por sua fé. Já deixando uma deixa aqui para uma próxima oportunidade, que a gente vai falar de comportamento assim que Deus permitir. Novamente, eu estou impelido pelo Espírito Santo a falar sobre fé mesmo. Então, todas as oportunidades que eu tiver de falar sobre fé, você vai ouvir sobre fé. Amém? Porque, irmãos, a fé ela tem uma comprovação. Tem algo que atesta a fé da gente. E é o comportamento. Se a gente for ver cada um desses que a gente leu no capítulo 11 aqui, cada um deles teve um comportamento que provou a fé dele. E se a gente for ler os evangelhos, a gente vai ver que aquelas pessoas que obtiveram do Senhor Jesus respostas, foi porque provaram ao Senhor Jesus que tinham fé. Porque a fé sem essa comprovação não existe. A fé sem a obra é morta. O que garante, o que comprova que a gente está andando em fé é a reação, é o comportamento que a gente dá. Raabe teve o comportamento de acolher os espias. Daniel não se curvou, etc, etc, etc. Provaram a fé deles. Abraão ofereceu o seu filho. Cada um deles responderam a Deus em fé. O centurião, ele respondeu, ele provou a Jesus. A Bíblia diz que ouvindo Jesus as palavras do centurião, o centurião mandou dizer, olha, manda só uma palavra que resolveu. E Jesus se admirou. A Bíblia diz, tendo ouvido essas palavras, Jesus disse, nem mesmo em Israel eu achei fé feito essa. Tendo ouvido essas palavras, é o comportamento, irmão. Tendo o mesmo espírito da fé, eu criei, por isso eu falei, mas não é só falar não, irmão. A gente pode estar falando uma coisa, se comportando de forma totalmente diferente daquilo que a gente está falando. É hipocrisia, é engano, é tolice, é vaidade, é viver por aparência. Uma vida de fé, um justo que vive pela fé, não vive assim, falando uma coisa e fazendo de outra forma diferente. O comportamento é geral.
Nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé, irmãos. Então, que a gente possa meditar sobre essas coisas, sobre a natureza da fé, sobre não andar por aquilo que a gente está vendo, andar por fé, pensar, refletir, qual é a resposta que eu estou dando ao Senhor. Esse meu comportamento está transmitindo que verdade. Muitas vezes você vai ficar surpreso com a resposta que você está dando. Você está achando que você está andando em incredulidade, mas você está andando por fé porque a fé é do coração. E tantas coisas, irmãos, que a gente precisa relembrar, porque nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas nós não nos desviemos jamais. Esse livro de Hebreus é maravilhoso. Capítulo 1, versículo 3, se eu não me engano. Ou é 4, ou é 2, enfim. Não, mas está aqui no livro de Hebreus. O que a gente precisa se apegar é no capítulo 2, versículo 1. Pronto, lembrei. Amém. A gente precisa, por essa razão, nos apegarmos com mais firmeza às verdades que a gente tem ouvido, irmãos. E esse ministério, ele ensina sobre fé. Tem uma manifestação desse ensino. A gente vai ser conduzido para estar ministrando outras coisas de acordo com a intenção do Espírito Santo, mas o justo vive pela fé. Todas as coisas vão estar permeadas por esse estilo de vida que é próprio dos filhos de Deus. Então a gente precisa realmente, irmãos, realmente se alegrar quando nós trazemos à memória, recordamos aquilo que a gente já ouviu várias e várias vezes. Realmente, quando eu era jovem, a gente gostava de uma novidade. Dizia, eita, rapaz, tu viu? Eu nunca vi esse negócio. Nunca vi isso. E realmente era bênção, porque eu estava aprendendo as coisas, então a gente ia ver coisa que você nunca tinha, que eu, no caso, nunca tinha ouvido, né? Mas, irmãos, hoje eu me lembro, a base para mim, ela é aquilo que me sustenta. Né? Os enfeites, eu nem olho para enfeite, irmão. Eu não ligo para essas coisas, não. Um enfeite, um retrato, um quadro na parede, eu nem ligo para essas coisas, não. O que importa é o que eu encontro, o precioso é a minha mulher e meu menino. Se eu chegar em casa e tiver um vaso novo em cima da mesa, eu nem vou perceber que aquilo ali para mim não... O precioso é a minha mulher e os meus 2 meninos. Se o gato morrer, eu não estou nem aí, irmão. Eu não estou nem aí. Eu vou até economizar dinheiro. Você está entendendo? Aquilo é transitório. A minha aliança inquebrável é com aquela mulher. Aquilo é o que realmente importa. Aquilo, irmão, é na hora que eu estou aperreado, na hora que eu estou confortável demais, é pensar naquilo que me estimula a sair da minha zona de conforto e buscar algo maior, algo melhor, um crescimento para a minha vida. É aquilo ali, é aquela aliança que eu tenho com aquilo que realmente importa. É lembrar, irmãos, agora numa perspectiva espiritual, é lembrar de que eu respondo a esse Deus, que Ele é soberano e Ele é santo. É lembrar que Ele tem uma aliança comigo baseada em coisas superiores e que os antigos que obtiveram um bom testemunho não obteram, contudo, a plenitude daquela promessa para que eles não fossem aperfeiçoados sem a gente. Essas coisas é que realmente importam. Quantas tábuas tinha na arca, para mim, pode até ser interessante assim, mas depois vamos esquecer que isso não traz. Por isso que a Bíblia diz para a gente fugir das vãs discussões.
das coisas vãs, daquela discussão que não traz algo sólido para a gente se sustentar naquilo ali, irmãos. Então, vamos ficar de pé, a gente terminou essa manhã, irmãos. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa manhã que nós fizemos o melhor que tem para a gente fazer. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Se eu não tivesse falado nada com as minhas palavras, mas tivesse só lido o capítulo, a gente já teria sido muito abençoado por você, Senhor. Mas muito obrigado, Pai, porque eu tenho certeza, eu tenho uma forte convicção de que nós vamos crescer, que nós estamos num tempo diferente. Dado ao tempo decorrido, eu creio, Senhor, que as nossas respostas a Ti serão melhores, serão de um nível maior de fé. Aleluia, Senhor. Que nós possamos transmitir uns aos outros essa ousadia de andar por fé, Senhor, de nos alegrarmos nas tribulações, de nos alegrarmos nas dificuldades, na hora do incômodo, Senhor, que nós podemos suportar e promover uns aos outros, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela diligência de cada um e cada uma das minhas irmãs e dos meus irmãos que aqui estão, Senhor, ou que porventura um dia venham a ouvir essa mensagem, Senhor. Que cada um deles possam ser fortalecidos no desejo de promover o vínculo da paz, Senhor. Que nós sejamos inteiramente unidos, que nós possamos viver realmente de forma digna do nosso chamamento, que nós possamos expressar genuinamente o amor de Cristo que flui em nós, pela Tua igreja, Senhor. Que nós possamos, Senhor, promover e nos alegrar com a vida do outro. Que nós possamos, Senhor, sermos maduros para compreendermos, Senhor, quão melhor é a repreensão daquele que ama do que os beijos daquele que não ama, Senhor. Tenho uma impressão, Senhor, no meu espírito, de que esse tempo novo vai ser de muitos ajustes, mas porque o Senhor tem preparado coisas muito superiores para nós e que da forma que nós estamos, não estamos habilitados a receber isso, Senhor. Que você possa, Espírito Santo, ministrar a cada um de nossos corações, nos auxiliar nas nossas fraquezas, porque eu sei que você realmente nos auxilia. Você faz a nossa parte, a sua parte, você tem feito com excelência, Espírito Santo. Peço perdão pelas vezes em que nós ouvimos a Tua voz e endurecemos o nosso coração. Mas queremos fazer diferentes. Queremos dar a Ti o que é devido. Muito obrigado, porque você tem sido gracioso e misericordioso conosco, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa aliança que nós estamos fundamentados. Nós te agradecemos, porque nós temos acesso a esse lugar maravilhoso na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um que está aqui, bendigo a cada um que está aqui, que tudo vai bem, cada um vai retornar em paz para seus lares, e todos aqueles que tiverem no seu coração o genuíno desejo
de estarem aqui à noite, Senhor, não vão ser impedidos por nenhuma circunstância que se levante para impedir que venham e participem da mesa do Senhor. Em nome de Jesus. Fiquem na paz, irmãos. Deus abençoe.